Desde os primórdios das civilizações humanas, o leão foi venerado como um símbolo de poder, majestade e divindade. Diferentes culturas ao redor do mundo integraram a figura desse grande felino em suas crenças religiosas, arquiteturas e mitologias, o que reforçou sua posição como uma representação de força e soberania. Os povos antigos viram no leão um reflexo de suas próprias ambições e desafios, associando-o a reis, deuses e heróis. Vamos mergulhar na história e explorar como esse animal se tornou um dos símbolos mais poderosos na cultura de várias civilizações. No Antigo Egito, o leão apareceu como um símbolo de proteção e poder real. A deusa Sekhmet, conhecida por sua cabeça de leoa, personificou a guerra e a cura, sendo uma das divindades mais temidas. Além disso, os faraós egípcios frequentemente associaram sua realeza à força do leão, utilizando essa imagem em esculturas e hieróglifos. A esfinge, com o corpo de leão e a cabeça de um faraó, reforçou a conexão entre a realeza e a força animal. Na Babilônia, o leão desempenhou um papel central na mitologia e na arte, especialmente em seus portais cerimoniais. A Porta de Ishtar, construída para homenagear a deusa, foi decorada com imagens de leões, simbolizando o poder protetor e a ferocidade da deusa. Os babilônios acreditavam que os leões guardavam os templos e protegiam a cidade, garantindo prosperidade e segurança para seu povo. Os reis da antiga Mesopotâmia viam o leão como um símbolo de sua própria autoridade e domínio. O famoso relevo do rei Assurbanipal caçando leões destacou a prática de caçar leões, o que serviu como prova de coragem e superioridade régia. A figura desse grande felino em suas crenças religiosas, arquiteturas e mitologias, o que reforçou sua posição como uma representação de força e no contexto bíblico, o leão ocupou um lugar de destaque nas profecias e simbolismos. A tribo de Judá foi representada por um leão, um símbolo de liderança e autoridade espiritual. Na Bíblia, o leão foi mencionado em várias passagens, associado ao poder divino e à justiça, aparecendo também como uma criatura de temer, capaz de inspirar respeito e temor entre os homens. Na mitologia grega, o leão teve um papel importante, especialmente na história de Hércules. O leão da Nemeia, uma fera invencível, representou um dos 12 trabalhos do herói. A pele indestrutível do leão foi usada por Hércules como um manto, o que simbolizou sua força e invulnerabilidade. Além disso, na arte grega, o leão aparecia frequentemente em esculturas que adornavam templos e túmulos, reafirmando sua conexão com o poder divino. Na Pérsia antiga, os leões guardiões protegiam os palácios reais e santuários sagrados. A tradição de colocar estátuas de leões em frente aos portais reais refletiu o status do leão como um símbolo de proteção e soberania. Os persas acreditavam que esses leões afastavam maus espíritos e garantiam o bem-estar do reino. A arte persa retratou o leão com frequência, reforçando seu papel na cultura e na política da época. Na Índia, o leão sempre esteve ligado à realeza e à espiritualidade. A deusa Durga, por exemplo, montava um leão, simbolizando seu poder sobre o mal e sua habilidade de proteger seus devotos. Além disso, o leão de Ashoka, símbolo do Império de Ashoka, representou a liderança justa e poderosa. Esse símbolo se tornou tão relevante que até hoje faz parte do emblema nacional da Índia. Na China antiga, o leão foi reverenciado como um protetor, ainda que o animal não fosse nativo da região. As estátuas de leões guardiões, conhecidas como leões de Fu, eram colocadas na entrada de templos e palácios para afastar os espíritos malignos. Esses leões simbolizavam poder, autoridade e proteção, representando a força do imperador e a ordem social que ele deveria manter. Até hoje, a figura do leão é um importante ícone na cultura chinesa. Para os romanos, o leão foi um símbolo de poder e brutalidade. As arenas de combate frequentemente exibiam lutas entre homens e leões, sendo um espetáculo que refletia a supremacia de Roma sobre as feras mais selvagens.
A figura do leão adornava monumentos e edifícios, celebrando as conquistas militares e a grandeza do império. Assim, o leão tornou-se um símbolo da força e do domínio de Roma sobre o mundo conhecido. No continente africano, o leão sempre teve um papel central nas crenças e mitologias de várias civilizações. Entre os povos do reino de Aksum, por exemplo, o leão era considerado o guardião da realeza e da terra sagrada. As tradições orais africanas mencionavam o leão como um ser espiritual, que guiava os reis em suas decisões e protegia o reino de invasões e ameaças externas. No Sudeste Asiático, o leão se destacou como um símbolo de autoridade espiritual e proteção. Em regiões como o Camboja e a Tailândia, os templos foram frequentemente decorados com leões esculpidos em pedra, representando a presença protetora de deuses e espíritos. Essas estátuas, conhecidas como singas, representavam a pureza, a força e a liderança espiritual das dinastias que governavam. Na mitologia nórdica, o leão não teve um papel tão predominante quanto em outras culturas, mas ainda assim apareceu como um símbolo de força e bravura. Esculturas e tapestres retratavam leões ao lado de guerreiros e deuses, simbolizando a coragem em batalha. Entre os vikings, o leão foi adotado como um emblema de nobreza, refletindo a ferocidade e a força de seus reis e guerreiros. No budismo, o leão foi um dos animais mais importantes, simbolizando o poder do Buda e sua mensagem. O leão do Dharma representou a voz poderosa do Buda, capaz de afastar a ignorância e o sofrimento. Nos templos budistas, as estátuas de leões guardavam as entradas, protegendo o espaço sagrado. O leão simbolizou não apenas proteção, mas também a liderança espiritual do Buda sobre o mundo. Embora a arte islâmica fosse conhecida por evitar representações figurativas, o leão ainda desempenhou um papel simbólico importante em algumas culturas muçulmanas. Em regiões como a Pérsia e a Índia Mughal, o leão foi frequentemente associado à força e à justiça dos governantes. A presença do leão nas tapeçarias e nos manuscritos iluminados refletiu a posição dos reis como líderes poderosos e justos. Durante a Idade Média, o leão se tornou um símbolo popular na heráldica europeia. Brasões de reis e cavaleiros frequentemente ostentavam leões, simbolizando coragem, realeza e virtude. O leão rampante, uma das figuras heráldicas mais conhecidas, tornou-se um emblema de nobreza e poder, sendo utilizado por várias casas reais. Além disso, o leão aparecia em esculturas de catedrais, representando Cristo e sua vitória sobre o mal. Na tradição maçônica, o leão ocupou um lugar especial como símbolo de poder e proteção. As ordens maçônicas adotaram o leão como um emblema de coragem, sabedoria e força moral. Os leões eram frequentemente representados em estátuas e símbolos maçônicos, atuando como guardiões da sabedoria secreta e dos mistérios ocultos. A simbologia do leão nas sociedades secretas perpetuou sua imagem como uma figura de autoridade e conhecimento. A presença do leão na simbologia das civilizações antigas transcendeu fronteiras geográficas e temporais, tornando-se um símbolo universal de poder, proteção e divindade. De faraós a deuses, de reis a guerreiros, o leão serviu como um emblema de força, coragem e soberania. Sua figura majestosa não apenas influenciou as crenças religiosas e culturais, mas também moldou a identidade de várias civilizações. O legado do leão na história humana continua a ressoar até os dias de hoje, consolidando sua posição como um dos símbolos mais poderosos e duradouros da humanidade. Até a próxima!